celebração. Vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. De braços abertos, com uma bênção especial para nós, então derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Então derrama sobre este lugar a tua unção e o teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. No início desta nossa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, ponto de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, cantando a penitencial. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos,
nós nos glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Rezemos pela alma de Cícero Duarte, de Antônio Leandro Quaresma, pelas almas do purgatório. Todos nós aqui reunidos, por todas as nossas intenções. Também hoje, no dia das missões, rezando por todos os missionários espalhados pelo mundo a fazer acontecer o reino de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como um aguaceiro na grama. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como um aguaceiro na grama. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé, no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina.
E, enquanto Moisés conversava, conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente ao fio de espada. Palavra do Senhor. Do Senhor é que me vem o meu socorro, que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor Socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar em os meus pés. Dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que vem o meu socorro, Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, permanece firme naquele que aprendestes e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus,
que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste, oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum, onde neste dia a liturgia da palavra nos traz um ensinamento sobre a oração, a necessidade de se rezar constantemente, não somente rezar, não se colocar diante de Deus em oração nos momentos difíceis da vida, quando se passa por sofrimentos, mas a liturgia nos mostra que a oração deve ser constante na vida do cristão, né? Cada dia, cada momento, seja tempo de sofrimento, de dificuldade, seja tempo de alegria, deve-se o cristão perseverar na oração. E o modelo para isto é o próprio Cristo, né? Nós vemos que antes de iniciar o seu ministério público, foi conduzido ao deserto para passar 40 dias de jejum e oração, para aí sentir dificuldades como, por exemplo, a fome.
né? Passou 40 dias em oração. Em dados momentos, os discípulos se espantaram como o Cristo rezava tanto, né? Tem um momento no Evangelho que mostra ele passando a noite inteira em oração. E é justamente dessa experiência que brotam as experiências de oração, às vezes determinados grupos que passam a noite inteira em vigília. Brota justamente dessa também vigilância de Jesus na oração, que encantava os discípulos, que dizia: como ele consegue passar tanto tempo rezando, né? Tanto tempo em oração. Então ele que está a conduzir os discípulos, o seu povo, ensinando os apóstolos a serem homens de fé e confiantes na graça de Deus. Isso fazia parte desta sua subida para Jerusalém, esta subida que se configura com a missão que está a desenvolver. Em Jerusalém deveria consumir sua missão, assim como também os discípulos, os apóstolos. Então recebem de Cristo esta instrução sobre a oração, porque ela é uma força na vida de quem a faz, de quem a exerce. É como que uma ponte que liga a pessoa a Deus, né? E aí ela une com Cristo, une com Deus, ela fortalece a pessoa para, diante das dificuldades, permanecer de pé, né? Permanecer perseverante. O que é que faz Jesus no momento de dificuldade, como o momento da fome, da sede, a vencer o demônio no deserto? É justamente a oração, né? Assim devem ser os discípulos, os missionários do Senhor em todo o tempo. Então, na sua vida enfrentou grandes dificuldades, grandes oposições. Enfrentou a prisão, o próprio martírio. Estava prestes a enfrentar quando estava a falar para os discípulos sobre este ensinamento. E sabendo que era difícil enfrentar essa realidade se não se está fortalecido de espírito e de alma, então procura instruir os seus discípulos, seu povo, como continuadores da missão após a sua morte. E é justamente esta capacidade de adesão à vontade do Senhor, ao espírito de fé e de oração, que faz dos discípulos homens de fé, faz dos apóstolos serem considerados as colunas da igreja, né? Porque, semelhantemente ao Cristo, morreram, derramaram o seu sangue para que a sua igreja se fortalecesse, continuasse de pé até hoje, apesar das perseguições, das contrariedades que brotam contra ela. Então, para ilustrar este ensinamento, o Senhor conta esta parábola de um juiz injusto e de uma viúva que viviam na mesma cidade. A viúva ia ao juiz pedindo que lhes fizesse justiça. Mas, diz o evangelista, que o juiz era um homem que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Era um homem sem escrúpulos, que só fazia algo para atender aos seus próprios interesses. Era um juiz imparcial. Hoje encontramos realidades semelhantes, né? Em todo tempo vai existir profissionais assim, né? O juiz, segundo a palavra de Deus, nesse contexto, no tempo de Jesus, era alguém que devia fazer acontecer a lei segundo a lei de Moisés, né? Devia fazer justiça segundo a lei de Moisés. E a lei de Moisés é dada por Deus, né?
Então, tinha que ser um juiz e fazer suas sentenças de forma justa e coerente, nesta comunhão com Deus. Né? Mas esse juiz do Evangelho é diferente. Ele não teme a Deus, ele não observa a lei, não observa os critérios da lei, não teme a homem algum. Era um homem impiedoso, era um homem sem justiça, que fazia algo apenas para satisfazer o seu ego, né? Satisfazer os seus interesses. Era este homem que ia essa viúva pedir que fizesse justiça diante do seu adversário. E a viúva, no Evangelho, é símbolo do pobre, é símbolo de alguém desprovido, de alguém que não tem ninguém por si, que está à mercê da vontade dos outros, né? Por isso que no Evangelho, ao enviar os discípulos, Jesus manda que deem atenção aos pobres e às viúvas, né? Porque eram desprovidas, não tem marido, não tem quem defenda, né? Por conta da insistência dessa mulher, que ele pedia justiça, num dado momento, este juiz injusto se aborrece, né? E vai dizer: esta mulher já está me enchendo, como diz o ditado bem popular, né? Está me enchendo o saco. Então vou fazer o que ela quer para me livrar dela de uma vez por todas, né? Então resolve atender a viúva, não porque é justo, não porque essa era a sua função, mas para se livrar. Infelizmente, na caminhada da vida, é assim que acontece com muitos, né? Diante de certas situações. É assim que acontece, né? Então o Senhor vai dizer para os discípulos: se esse juiz injusto age assim por conta da insistência dessa viúva, né? Lhes faz justiça, será que Deus não faz justiça àqueles que gritam por socorro diante dele? Para aqueles que rezam insistentemente diante dele, em favor de suas necessidades, né? Será que Deus não fará justiça? Deus é bom, diz a palavra, diz o Evangelho. Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Deus não é injusto, nem age segundo os seus critérios, segundo os seus interesses, mas em tudo age para favorecer o bem ao seu povo. Por mais que às vezes não entendamos isso, por mais que achemos que num dado momento da vida, num momento de dor, de sofrimento, é Deus que nos causa, porque não é, né? O sofrimento, a angústia humana, aquilo que sofremos nesse mundo, até a mesma própria morte, não é vontade de Deus, nunca foi e nem é, né? É consequência do pecado humano. Então, Ele não tem culpa de nada disso. E aí é preciso que encontremos a sabedoria divina para que, de fato, saibamos reconhecer essa realidade. É preciso que rezemos, né? Nos coloquemos diante de Deus, que age com amor, com misericórdia, na certeza de que Ele age em nosso favor. É claro, a ação de Deus na nossa vida, a proteção de Deus, a presença dEle não acontece de uma forma mágica. Deus cair na nossa frente e se pôr aí a nos defender como um guarda, um soldado diante das dificuldades. Não é assim. Mas essa presença e essa força de Deus, esta defesa de Deus, ela vai se dando na história, na vida do povo. Diante de sinais e de acontecimento, Deus vai agindo na vida do seu povo. E aí é por isso que nós vemos o exemplo da primeira leitura, de um povo que foi libertado lá na casa do faraó, no Egito, por meio de Moisés,
isso por vontade de Deus para conduzi-lo à libertação, né? à terra prometida. E este povo, neste peregrinar pelo deserto, está sofrendo ameaças, está num perigo iminente de morte por parte de povos inimigos, de povos pautados pelo mal, mais ou menos parecido com este juiz do Evangelho, né? Que não temia a Deus, um povo que não temia nem reconhecia a Deus. Quando alguém está em perigo iminente de morte, tem que fazer a sua autodefesa, né? Tem que se defender, tem que procurar os meios para se defender. Deus não manda que mate ninguém. Deus não é injusto para dizer, em favor desse, mata esse. Não é por aí. Mas, por outro lado, está em jogo, numa situação como essa, a autodefesa da pessoa. Tem que se defender. Então, o povo de Deus, diante desse perigo iminente que brotava dos inimigos, tinha que se autodefender, né? E estava sendo defendido justamente por meio dos líderes, daqueles que, chamados por Deus, exerciam uma missão de conduzir este povo. E aí encontramos Moisés, né? Que manda seus auxiliares para combater os inimigos, né? Não deixar que o povo de Deus fosse morto. E enquanto estavam esses auxiliares na batalha a defender o povo de Deus, Moisés estava rezando insistentemente em cima do monte, né? Como nos mostra a mentalidade bíblica de que quanto mais alto, mais perto de Deus, né? Em cima do monte era uma forma de estar mais próximo de Deus. Essa era uma prática que encontramos também em Cristo nas suas orações, né? Quando Moisés fraquejava, estava querendo cansar, então vão ficar dois do seu lado, né? A segurar os seus braços, a rezar de braços para cima, porque significa de braços abertos a rezar. Tanto a nossa oração sobe a Deus, como de mãos abertas estamos recebendo a graça que Deus nos destina. Assim era Moisés. E por conta da sua insistência diante de Deus, da sua oração perseverante, vencia então o povo de Deus. Mas se fraquejasse, então vencia o mal. Isso significa que o povo de Deus, em qualquer tempo na história, trava uma luta contra o mal, contra o inimigo. E só poderá vencer este inimigo pela arma da oração, da insistência diante de Deus, perseverante na oração. É um povo que trava uma batalha não com as armas para gerar guerras, não, mas as armas da batalha é a oração, é o jejum, é a familiaridade com Deus, né? Moisés vai nos mostrar isso. E São Paulo vai nos dizer que nossa oração se torna mais eficaz, né, se ela está acompanhada do conhecimento que deve se dar em torno de Deus por meio da palavra, né? Se alguém reza e lê, reflete a palavra de Deus, que é também uma forma de rezar, se fortalece por dois lados, né? Pela a oração, que transmite uma força, também por meio da palavra que nos instrui. E só se pode amar aquilo que se conhece. Então, pela palavra refletida, podemos conhecer melhor a Deus, podemos conhecer os objetivos de Deus em nosso favor, né? E aí a oração somada à palavra de Deus faz com que esta força se torne mais intensa na nossa vida,
faz com que a semelhança de Moisés, dos seus auxiliares, do próprio Paulo, diante da dificuldade, diante da perseguição dos inimigos, tenha a capacidade de se manter de pé e de lutar para vencer os obstáculos que aparecem na vida e na caminhada para nos querer destruir, para destruir o povo de Deus, né? É assim que o Senhor nos chama a viver a nossa vida de povo de Deus, né? A semelhança de Moisés, perseverante na oração, diante de toda e qualquer situação, como esta viúva, insistentes diante de Deus. E se, por exemplo, pedirmos algo e não vem, é porque, segundo os critérios divinos, não eram bons e nem essenciais para nós. E aí nisso consiste a maturidade de fé para poder compreender e entender a ação e a presença divina em nós. Às vezes, diante de dificuldades, de sofrimentos, de morte, tendemos a nos desesperar, sobretudo quem não tem fé, quem não se alimenta da oração, quem não se alimenta da palavra de Deus, tende a se desesperar e por vezes acusar a Deus, achando que Ele é responsável pelo seu problema, pela sua doença, pela morte do seu ente querido. Não é por aí, né? Não é por aí. Deus não tem culpa, né? Do jovem que, por exemplo, pega a moto, sai correndo demais, chega ali, faz uma ultrapassagem proibida, se acidenta e morre. Ah, chegou o dia, foi vontade de Deus. Foi não, não é vontade de Deus não. É consequência dos maus atos humanos, né? E assim são tantos outros. Não é culpa de Deus, né? Deus não tem culpa nisso. Ele nos criou para a vida, para a felicidade, não para o mal, não para sofrermos desgraça. E aí, isso entra no mundo por consequência do pecado, daqueles que se deixaram de ser perseverantes na observância da palavra, na obediência ao Senhor, na oração, para obedecer ao inimigo, né? Para desobedecer o Senhor. Então faz entrar no mundo o pecado, a morte e todas as consequências, né? Então não é vontade de Deus. Nós temos que rezar, nos alimentar e nos instruir da palavra para adquirir esta consciência cada vez mais e sabermos viver os momentos da vida, até mesmo esses momentos difíceis, sabendo que não são uma promoção de Deus, da realidade humana, e nesses momentos, quando temos fé, é que se intensifica a presença divina em nossas vidas, né? Então, que Deus nos ajude, que nossa oração, colocada diante de Deus a partir da fé, seja tão verdadeira, que edifique o nosso coração, a nossa vida, que nos transforme, que nos faça, de fato, conscientes da nossa missão de povo de Deus, de que, fortalecidos pelo Senhor, fortalecidos pela oração, pela palavra, vamos ter coragem para enfrentar as adversidades da caminhada. A oração e a palavra de Deus são alimentos para nós, para a nossa vida espiritual. E a prova de que, como diz Jesus no deserto, não só de pão vive o homem, para se referir ao alimento material, quando o demônio se aproxima para dizer: se tu passa fomes no deserto, não és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e sacia a tua fome. E o Senhor vai dizer: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus vence o inimigo, vence Satanás com a oração, com a palavra de Deus, né? E com isso nos ensina aos discípulos, a todo o seu povo, que com a palavra, com a oração, com esta batalha espiritual, somos capazes
de vencer os inimigos da caminhada terrena. Mesmo que algum inimigo nos leve à morte, a tendência de todo ser humano, por conta do pecado, é morrer mesmo. Ninguém vive eternamente. Se é levado à morte por inimigo por conta da fidelidade, por conta da justiça, por conta do amor, não tenha dúvida de que com Cristo se tornará vitorioso, né? A verdadeira vida é a vida com Deus, não é a vida terrena. Então que o Senhor nos ajude a compreender isso e a promover isso com a nossa vida de fé e de oração. E que nossa oração também seja solidária àqueles que necessitam dela, porque ela tem uma dimensão pessoal, também uma dimensão comunitária. E hoje, especialmente, somos convidados a rezar pelos missionários. Hoje é o Dia Mundial das Missões e das Obras Pontifícias Missionárias, né? No final da missa nós vamos distribuir uns envelopes com vocês, pedindo que no próximo domingo vocês tragam como oferta uma quantia qualquer, né, para ser destinada ao fundo das missões, porque esta coleta, do jeito que recebemos, mandamos para o Fundo Mundial das Missões, são destinadas para os missionários que estão em terras longínquas e em perigos, né? Para as obras pontifícias espalhadas pelo mundo, que são inúmeras, né? E então, que nossa oração também contemple estas obras missionárias, estes missionários, este povo de Deus espalhado por um mundo necessitado de missionários, para experimentar esta eficácia da palavra, da oração, do próprio Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, e ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Somos o povo do Senhor e escolhidos por Ele. Na confiança filial, apresentemos a Ele as nossas preces e digamos: atendei, ó Senhor, a nossa prece. Nossa prece. Ajudai, Senhor, para que a Igreja no mundo inteiro seja fiel na vivência de sua vocação batismal, missionária, e que através da sua ação colabore com a expansão do vosso reino, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Sustentai, Senhor, com a vossa graça, o Papa Francisco, para que continue animando a Igreja no caminho da conversão missionária, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Neste Dia Mundial das Missões, fazei, Senhor, que os fiéis das nossas comunidades contribuam também financeiramente em favor da obra missionária em todo o mundo, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Essas são as nossas preces que colocamos diante de vosso coração, ó Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pão e vinho
te apresentamos neste altar como um sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, que nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Deus do universo, o céu e a terra estão cheios da vossa glória, glória. Hosana, Hosana.
sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quando eu entro nesta procissão, não consigo explicar. Entrego o meu coração, que somente quer amar, como a noiva que caminha rumo ao altar, e o noivo a te esperar. Quando eu entro nesta procissão, não consigo explicar. Entrego o meu coração, que somente quer amar, como a noiva que caminha rumo ao altar, e o noivo a te esperar. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta. Jesus, toda minha alma se estremece. Jesus, és a razão da minha vida, és o amor. Toda minha alma se estremece, Jesus.
que caminha rumo ao altar, e o noivo bem aqui a nos esperar. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta. Jesus, toda minha alma se estremece. Jesus, és a razão da minha vida, és o amor, o amor. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta. Jesus, toda minha alma se estremece. Jesus, és a razão da minha vida, o motivo maior do meu viver. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem algum aniversariante por aqui hoje? Momentinho da atenção de vocês para eu ler aqui a prestação de contas do mês da festa de São Francisco. A receita ficou assim: coleta na missa de abertura, dia 24, R$ 252,10. Missas das caminhadas, missa das 6 horas da manhã, as coletas, R$ 380,90. Coleta da novena, à noite, das novenas, R$ 1.199,55. Missa no Santuário da Pedra, no dia 4, às 6 horas da manhã, R$ 362,20. Coleta da missa solene na Matriz, às 10 horas do dia 4, R$ 1.873,65. Coleta feita
Na missa e na procissão, à noite do dia 4, R$ 4.639,45. Ofertado pelos casais de crianças de cada noite, R$ 37.590,55. Coleta, aliás, tenda da alimentação na noite dos Franciscos, dia 24, R$ 408. Tenda da alimentação no dia 4, R$ 791,20. Venda dos livros da novena, R$ 360. Lucro da venda de águas e refrigerantes, R$ 1.596. Doação de devotos, R$ 914,50. Doação de barracas, R$ 585. Rifa, além das que foram vendidas pelos casais que contou como noitário, R$ 700, que foi vendida no dia de São Francisco. Então, formando uma receita de R$ 51.653,10. As despesas: aluguel de tendas, as 2 tendas usadas aí todas as noites, R$ 600. Combustível gasto durante o período da festa e na pré-festa, R$ 1.056,04. Compra no mercado, feira para alimentação, para jantar, do pessoal que trabalhou e dos padres, R$ 3.781,95. Descartáveis, R$ 760. Divulgação da festa, R$ 200, feita pelo carro de som. Material gráfico, confecção de blocos de rifa, R$ 110. Músicos que ajudaram a tocar aí cada noite, R$ 1.000 de gratificação. Material de culto, R$ 405,50. Pago ao eletricista, R$ 400. Serviços prestados, R$ 598. Algumas pessoas que trabalharam durante a festa, como aqui na igreja, como também preparando a comida para os padres, o pessoal que trabalhou. Faixas e brindes para os casais de criança, R$ 294,20. Até aqui, a despesa foi R$ 9.205,69, ficando R$ 42.477,41. Mas lembrando que daqui ainda tem algo para pagar da festa, né? Ainda tem algo que precisamos pagar ainda da festa, desse valor. E lembrando que a parte de palco e ornamentação foi patrocinado pela prefeitura, né, que não entrou aqui, né? Então foi patrocinado pela prefeitura, assim como o material gráfico, R$ 3.200, foi dos patrocínios que recebemos, né? Pedimos alguns patrocínios, patrocinadores davam R$ 200, e aí cobriu os R$ 3.200 desses cartazes, folders, leques, né? Como também uma gratificação aos padres que vieram
para o combustível, né? Lembrando que os patrocinadores nem todos deram, né? Quando a gente foi a eles, perguntou se podia patrocinar a festa, alguns já de costume disseram que podia botar o nome. A gente botou nos slogans, na divulgação, fizemos a divulgação, mas tem gente que até hoje não deu, né? Então poderia a receita ter sido melhor, né? Mas é assim mesmo, temos aquilo que Deus nos dá, né? Somos gratos a Deus por todos que trabalharam, fizeram a sua parte na festa de São Francisco, de um jeito ou de outro, trabalhando para que a festa pudesse acontecer, né? Então somos gratos a todos, sem exceção, especialmente a Deus que nos ajuda, nos encoraja para trabalharmos, né? Então, nossa gratidão. Então, esse envelope que nós vamos distribuir é um envelope das missões, e aí vocês levam nas missas da semana, de quinta ou de domingo próximo, vocês trazem, né? É uma quantia, né? Não é coisa demais, né? De R$2 acima está valendo, né? E essa oferta, do jeito que a gente pegar, a gente manda lá para o fundo das missões, né? Então, não é obrigado, mas tem se sentir tocado, então pode colaborar com o fundo das missões. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então agradecemos a presença de todos e a participação. Lembrando também que no próximo sábado, aliás, próxima quinta-feira, vai acontecer a Romaria Diocesana da Menina Benigna, lá em Santana do Cariri, né? Então, foi pedido pelo padre de lá, o padre Paulo Lemos, que os padres divulgassem na missa, né? Já que Benigna foi aprovada para ser beata, né? Então, o bispo está entrando em contato com Roma para ver a data da celebração de oficialização da beatificação da Menina Benigna, né? Que nós rezemos por essa beatificação, que o Senhor nos ajude a também termos uma santa intercessora na nossa diocese. O Senhor esteja convosco. De nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembrando que uma parte desse dinheiro da festa, não todos, porque temos outros compromissos também, mas acho que a maior parte é para que nós possamos investir aqui no nosso terreno, né? Daqui para janeiro nós queremos começar esta obra, se Deus quiser. Feliz semana a todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos uns aos outros com a paz de Cristo. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que sejas, tu chamas.
tua palavra necessito.